E aí, gente, bom dia. Vamos dar continuidade a mais uma aula de história sobre Revolução Francesa. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos da situação da França pré-revolucionária, como que estava a situação interna da França, os problemas financeiros que o rei estava passando. Luís XVI, então, que era o rei francês, convoca os membros dos estados, né, do primeiro estado, segundo e terceiro, para reunir uma assembleia para decidir o que ele vai fazer para resolver os problemas financeiros da França. Você viu que a situação não foi das melhores, porque o terceiro estado não concordou com o aumento dos impostos, tomaram as ruas, fizeram um grande estardalhaço, tomaram a Bastilha, né, que era aquele antigo prédio que representava o poder do rei, e deu início à Revolução Francesa. E vocês viram também, no decorrer da videoaula passada, que o terceiro estado que liderou esse processo de início da Revolução acabou se fragmentando em três, surgindo o grupo dos jacobinos, dos girondinos e dos sans-culottes. Só vamos recapitular isso aí para dar continuidade à aula de hoje. Jacobinos, um grupo mais radical que pretendia implantar uma república na França. Os girondinos já eram um grupo mais moderado, formado pela alta burguesia, não queria mudanças muito drásticas para a França, apenas queria que o rei obedecesse às ordens da Constituição. E os sans-culottes, aquele grupo formado pela baixa classe francesa e que no decorrer da Revolução acabou se unindo aos jacobinos e lutavam por uma mudança mais radical. Então, a partir daí, a Revolução vai se desenrolar. Dentre esses três grupos, que na verdade acabaram juntando e virando dois, né? Jacobinos juntos com sans-culottes e os girondinos. Quem que você acha que começou a tomar o poder a partir desse movimento revolucionário? É bem compreensível de você entender que foram os jacobinos, né? Por ser um grupo mais radical, mais violento, eles conseguiram derrubar o rei do poder. Luís XVI foi destronado e eles acabaram assumindo o poder na França. Dentre os integrantes do partido jacobino, quem foi escolhido para ser colocado no poder foi Robespierre. Robespierre, assim que assume o poder, ele implanta uma república, porque já era a proposta inicial do grupo jacobino mesmo, e dá continuidade a esse governo. Na verdade, vocês já imaginam que era um governo de caráter burguês, era formado pela média burguesia, e que obviamente eles iriam acabar com todos os privilégios que a nobreza e o clero sempre tiveram durante o absolutismo. Então Robespierre vai governar, obviamente, para aniquilar, acabar com todos aqueles privilégios que sempre revoltou muito a população. E Robespierre vai implantar um governo muito radical. Ele vem de um partido que é muito radical, que através do uso da força e da violência tenta implantar aquilo que ele acreditava. Então, ele vai perseguir muitos opositores. Durante o governo de Robespierre, né, que é esse grupo jacobino que está no poder agora, o próprio rei Luís XVI, a esposa dele, todos vão ser mortos na guilhotina. Esse período vai ser um período muito violento, de muitas mortes. Vários nobres, membros do clero, foram perseguidos porque ele queria acabar de uma vez por todas com esses privilégios que essas duas classes possuíam. E qual vai ser a grande finalidade de Robespierre? Matar todas essas pessoas na guilhotina, que era o grande símbolo de perseguição que existia na França nesse período. Então, o próprio rei, a esposa, vários outros nobres vão ser mortos. Ele vai causar um grande estardalhaço, para falar a verdade, dentro da França. E esse período desse governo dele vai ser chamado de período do terror. Na verdade, ele fez com que muitas pessoas fossem perseguidas e mortas.
a pessoa que ele desconfiasse que pudesse tramar alguma coisa contra o governo dele, ou que tivesse de conchavo com o clero ou com a nobreza, ele não pensava duas vezes, era a morte na certa. Então, a partir dessa postura muito radical de Robespierre, vários membros do próprio Partido Jacobino vão começar a ver essa situação como algo negativo. As próprias pessoas que apoiaram Robespierre lá no início da Revolução, agora vão dar as costas a ele, vão deixar de apoiar. Mas por causa dessa postura radical que ele foi adotando ao longo do governo dele. Muita gente inocente, infelizmente, foi morta. Às vezes, pessoas que não tinham nem ligação nenhuma com o clero, ligação nenhuma com a nobreza, mas que ele pudesse desconfiar, talvez, de alguma postura ali que ele não concordasse, morria com certeza. Então isso, ao invés de fortalecer o Partido Jacobino, porque agora eles estão no poder, é tudo que eles sempre queriam, e isso vai fragilizar, vai deixar o partido mais fraco, porque muitas pessoas que estavam unidas em torno de Robespierre e apoiando ele no início, agora não estão mais. Então, o Robespierre governou durante um certo tempo, obviamente, mas à medida que os meses foram passando, esse governo foi se enfraquecendo. E à medida que o Partido Jacobino se enfraquece e que Robespierre já não tem mais aquela influência que tinha no início, vai dar abertura para quem subir ao poder? O outro grupo, os girondinos, que era um grupo formado pela alta burguesia, não desejava mudanças drásticas para a França, mas que agora vão encontrar uma brecha, vão encontrar um espaço para chegar ao poder, porque o grupo jacobino deu uma enfraquecida. Então agora nós vamos entrar num segundo momento da Revolução Francesa, que é o momento em que os jacobinos são retirados do poder e os girondinos vão subir ao poder. E os girondinos agora, eles precisam encontrar uma forma de se manter no poder, porque lá atrás os jacobinos tiraram o rei, assumiram o poder, mas não conseguiram se sustentar no poder, porque agora os girondinos deram uma rasteira neles e subiram ao poder. Os girondinos pensaram o quê? Nós não podemos governar o país de qualquer maneira, porque senão daqui a pouco surge um outro grupo e tira a gente do mesmo jeito que nós tiramos os jacobinos. Então os girondinos passaram a se reunir numa organização chamada Diretório. Para você que está na apostila, você pode acompanhar comigo na página 51, tá? Os girondinos, então, eles tentam traçar estratégias para se manter no poder e para evitar que um outro grupo tentasse tirá-los. E eles começam a pensar, precisamos de um líder forte, precisamos de um líder forte, precisamos de um líder de pulso firme, que realmente consiga se manter no poder e mais, não é simplesmente se manter no poder, é resolver os problemas da França para que essa revolução acabe de uma vez por todas. Lembrando que a Revolução já começou, já faz quase 10 anos que nós estamos nesse processo de tira-rei, entra jacobinos, o Robespierre fazendo as loucuras que ele fez, agora os girondinos subindo ao poder, já se passaram quase 10 anos. A Revolução Francesa começou em 1789, nós já estamos no ano de 1799. 10 anos já se passaram, os girondinos agora querem de uma vez por todas acabar com essa revolução para que as coisas se acalmem, para que o financeiro da França também se estabilize, porque estar 10 anos numa revolução não é uma tarefa fácil, a economia está no chão, então eles precisavam mais do que nunca escolher um líder forte, um líder que conseguisse comandar todos os problemas em que a França está vivenciando. Vamos pensar num nome e nós chegamos no nome de Napoleão Bonaparte. Curioso que Napoleão Bonaparte, no início da Revolução, ele fazia parte do Partido Jacobino, mas que por causa da postura radical do Robespierre, ele acabou mudando de lado e ele acabou fazendo parte do grupo dos girondinos.
Mas por que que Napoleão Bonaparte foi escolhido? Foi escolhido aleatoriamente? Não. Napoleão Bonaparte era o general do exército francês, era uma figura muito respeitada dentro da França. Ele já havia desempenhado várias campanhas militares a favor da França, já tinha trazido várias vitórias para esse país. Era uma figura de respeito, era um nome de peso, justamente aquilo que os girondinos buscavam para pôr fim a essa revolução de uma vez por todas. Então, Napoleão Bonaparte vai subir ao poder. Nesse período, ele não vai governar sozinho. Na verdade, foi formado um consulado, 3 cônsules foram escolhidos. É como se fosse 3 presidentes que governariam juntos, cada um desempenharia uma função, mas ele era o primeiro cônsul, ele era o cônsul principal e ele vai governar juntamente com mais 2 pessoas. E a partir do momento que ele toma o poder, que foi no dia 18 de Brumário, lembrando que é um calendário diferenciado do calendário que a gente conhece hoje. O dia 18 de Brumário corresponde ao dia 9 de novembro de 1799, é o dia que Napoleão sobe ao poder, colocando fim de uma vez por todas à Revolução Francesa. Então foquem nessa data, a Revolução Francesa dura 10 anos e ela vai ser finalizada no golpe 18 de Brumário, que é quando Napoleão sobe ao poder. Então, Napoleão vai governar juntamente com mais 2 pessoas. O governo de Napoleão vai ser bastante conturbado, ele vai trazer muita estabilidade para a França, melhorias financeiras, ele vai criar o primeiro banco da França, ele vai trazer muitas vitórias para a França, mas ele vai viver o auge e o fracasso. O governo dele, apesar de ter sido bom para a França, foi um governo bastante turbulento, mas nós vamos nos aprofundar no governo de Napoleão um pouquinho mais para frente. Agora, nós finalizamos a Revolução Francesa, que é a partir do momento em que ele sobe ao poder, tá bom? Eu havia comentado com vocês no vídeo passado a respeito da charge, que eu falei que é muito famosa na internet, que no caso é o povo carregando os membros do clero e da nobreza nas costas, está na atividade de vocês da página 53. Tem uma interpretação da charge que fala justamente sobre isso. Já já eu vou marcar para vocês fazerem essa atividade nas próximas aulas. Então a Revolução Francesa está concluída aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos assim, os pontos mais importantes. Dá uma lida no material, dá uma grifada nesses trechos que eu abordei mais aprofundado. Vocês precisam se dedicar bastante, porque é um período muito difícil, mas vai dar tudo certo. Qualquer dúvida é só me chamar e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.